Olá, gente, Moisés Eletrônica aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito e dar uma ajuda, né, ao rapaz do canal que fez a pergunta, né? Ele é o Creito Silva. Ele fez a pergunta seguinte, ele disse: o que fazer quando o micro-ondas não esquenta? Tem um aqui novinho com esse problema. Então, Creito, veja só. Quando o micro-ondas não esquenta, ele trabalha normal. Você liga ele tá os dígitos tudo normal, tá, o cronômetro dele tá decrescendo normal, tudo tranquilo, né, no visor. Ele está funcionando, mas ele não está esquentando. Você bota um copo com água, ele não esquenta. Aí o problema, né? Vamos ver um dos problemas, né? Quando você abre o forno micro-ondas, essa chave aqui é que vai controlar, fazer o controle do todo o forno, né? As três chaves, né? Mas tem uns mais antigos que tem 4, tá certo? Então, gente, amigos, veja só. Em especial o Creito, tá certo? Mas pode ajudar outras pessoas. Então, existe a chave monitora, tá certo? Existe a chave secundária e a chave primária, tá certo? Às vezes se inverte as coisas, tá certo? A primária fica lá no lugar da secundária, na último lugar, na parte de baixo, e inverte, né? A secundária fica na primeira chave, né? Mas normalmente é a primeira chave que, quando não está esquentando o forno micro-ondas, essa primeira chavinha aqui que dá problema. Não sei se eu tenho ela solta aqui para vocês verem. Essa primeira chave aqui que dá problema, tá certo? Então, como é que eu testo ela? Como é que eu testo? Você pega o multímetro, tá certo? Lembrando que essa chave, ela tem do meio, a monitora, ela tem de dois tipos, né? Tem ela com 3 pinos, como é o caso dessa daqui, 3 pinos, e tem ela com 2, certo? Como é o caso dessa aqui, ó, só 2 pinos. Então essa chave do meio aqui, vamos trabalhar com essa daqui. Essa chave do meio aqui, elas são normalmente abertas, tá certo? Qualquer uma dessas aqui dá na mesma, tá certo? Mas no caso, normalmente, quando os fornos micro-ondas não está funcionando, é a primeira de cima que está em curto. Ou melhor, que ela está em curto, né? Ou então ela não está funcionando, ela não dá o track dentro dela, tá certo? E aí ela não atraca, né? O que acontece? A tensão alternada, ela entra por aqui, por um pino, e sai por outro para ir para o trafo do forno micro-ondas, certo? Então lá na placa, lá, quando você abre o forno micro-ondas, tá lá nessa posição, né, vamos dizer assim. Aqui vai descer da primeira chavinha, vai descer um para o trafo, tá certo? Onde vai ligar o trafo. Aí possa ser que a chavinha esteja com problema, tá certo? Aí você bota como é que se diz? Deixa eu pegar aqui, né? Bota o multímetro na escala de X, de bip, tá certo? Ou de continuidade, tá certo? E aí você testa ele. Se der, apertando no botãozinho, tá certo? Você vai ver que elas tem não sei se eu tenho aqui fácil. Ela tem uns botãozinhos, quer dizer, eu tenho muito fácil, né? Ó, aqui, ó. Veja que ela atraca, né? Ela tem que só não... Tem umas que nem zoada faz quando tá com defeito, tá certo? Mas ela tem que fazer isso, dar o atraco e dar continuidade, né? Quando você aperta aqui, com os 2 pinos, tá certo? Ela tem que bipar, tá certo? Se não bipar, é porque ela está com defeito. Então, quando o forno micro-ondas não esquenta, normalmente é a chavinha, a primeira chavinha de cima, que ela dê esse curto. Mas você teste as 3, tá certo? Teste as 3 para ver se as outras também não estão com defeito, tá certo? Então, essa tensão, ela vai
ela sai da chavinha, tá certo? Aqui, ó. Ela sai de um pino alternado e vai para o trafo, que é o transformador grande, pesado, que fica dentro do micro-ondas, que vai ligar a parte de alta. A partir daí, do primário, partindo para o secundário, é parte de alta, tá certo? Que vai estar o trafo, vai estar em cima o magnetron, vai estar, em alguns casos, vai estar um fusível, um segundo fusível, como eu falei no vídeo anterior, esse fusível de alta. Às vezes é assim, às vezes ele é com um capsulado branco, um plástico branco, tá certo? E ele fica entre o trafo, ligado no trafo, com esse pino aqui, e o outro, no caso é aqui, né? Ele fica com esse pino aqui ligado no trafo, e o outro vai no capacitor, certo? Então, gente, às vezes ele abre, ele tora dentro, tá certo? Deixa eu ver se eu abro aqui. Então, um dos defeitos a gente já viu que é o quê? Pode ser a chavinha da porta, tá certo? Com defeito. E o outro pode ser, deixa eu ver se eu tiro aqui, soltar aqui para vocês verem, tá certo, gente? Dentro como é, né? Isso que os que estão iniciando, certo? Então, ó, ele é assim dentro. Não sei se vai dar para vocês visualizar aí direitinho. Ó. Você está dando para visualizar. Ele tem uma molinha. Todos eles têm uma molinha, tá certo? Tanto um como o outro. Eu vou mostrar o outro fusível para vocês. Nesse caso, ele faz aqui, faz o papel do fusível. Tem a molinha que aqui faz a conexão para o outro lado, né? Tá certo? Como fusível, né? Uma continuidade, tá certo? Então, às vezes, ele tora. Essa parte fininha, é um fiozinho fininho, ele tora. Gente, olha, dá para consertar, gente. Dá para você pegar um fiozinho fininho, amarra ele e solda, né? E puxa ele e solda aqui na outra parte. Não sei se está dando para vocês aí, eu fiz esse serviço aqui, ó. Eu posso colocar em qualquer canto que ele vai funcionar normal, certo? Às vezes temos dificuldade de encontrar ele, tá certo, gente? Aí é só fazer isso, tá certo? Eu tô aqui com outro, ó, que eu já coloquei o fiozinho. Eu nem soldei, eu só amarrei onde tourou, tá certo? Olha, eu vou puxar aqui, ó. Tá vendo? Que tem a molinha. Você estica ele. Coloca primeiro aqui, né? Ó. Como é que eu solto ele para tirar esses dois pinos? Eu pego o ferro de solda, esquento a parte de alumínio e depois eu puxo que ele sai normal. Quando eu for colocar de volta, eu coloco, fecho, jogo, deixa eu fechar aqui, jogo o ferro de solda aqui de novo e ele cola, tá certo, gente? Então, gente, aqui, ó, o fiozinho, é porque esse fiozinho já tá torado, pequeno. Deixa eu ver se eu consigo jogar ele aqui para puxar ele para vocês verem, tá certo? Acho que não vai dar, gente. Eu queria mostrar aqui a vocês ele, depois ele jogado aqui dentro. Bom, não vai dar, tá certo? Então aqui, ó. Depois que eu puxar ele, vai estar maiorzinho, né? Aí eu coloquei ele aqui, ó. Fechei. Tá certo? Deixa eu ver que ele tá pulando aqui. Pronto, cuidado para não se cortar, que esse vídeo é muito... Aí puxei ele aqui, né? Estiquei a molinha para a molinha ficar esticada. Aí aqui, não sei se está dando para vocês verem, ó. Ó. Eu passei o fiozinho que sai daqui de dentro com ele esticado. A gente enrola ele aqui, prende eles. Aí, depois que amarrar ele, aí fechou aqui. Aí joga uma sodinha aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Uma sodinha. E aí consertou o fusível de alta. Que esse fusível, gente, ele é... O povo, com frete pela internet, o povo quer cobrar um absurdo, né? Por um desse. E o que acontece é isso, tá certo, gente? Resolveu o problema do fusível de alta.
Por isso que às vezes o forno micro-ondas não esquenta, porque esse fusível abre. Fica aí essa dica especial aí, que você vai gastar menos e resolve o problema. Depois, a caixinha branquinha, você coloca ela dentro da caixinha branca de novo, coloca junto que vai estar o capacitor, vai estar o trafo, aí você coloca nele, encaixa no trafo, no transformadorzinho na saída, e o outro pino você joga, no caso aqui, né, vamos colocar assim, no capacitor, né. Tire foto, né, que está iniciando aí, tá certo? Então a dica fica aí, gente, duas dicas aí, né. Quando está esquentando, né, tá funcionando tudo normal, pode ser a chavinha, como pode ser o fusível de alta, certo? Então, aí o nosso amigo Creito aí, fica aí a resposta aí, a ajuda aí. Aí vem a pergunta, onde eu encontro esse fiozinho fininho, certo? Apropriado para ajeitar esse fusível. Onde eu encontro? No ventiladorzinho do próprio micro-ondas, tá certo? Se você encontrar outro velho quebrado com defeito, você vai ver, ó, vários desses fiozinhos fininhos. E ele é blindado, tá certo? Aí você tira ele, a parte lá do ventilador, e desfia lá e tira o fiozinho. E aqui eu tenho bastante, ó, vai durar bastante, tá certo? Dá pra... Eu vou morrer, ainda vai ter desse fiozinho, né? Então, gente, fica aí essa dica, tá certo? Esse fio é muito bom, gente. Eu já trabalhei com celular, fazer jump em celular. Você precisou fazer um jump para não dar contato com as outros componentes, use esse fiozinho aqui, ele é blindado, tá certo, gente? Aí, no caso quando for colocar, tem que desfiar um pouquinho a parte, né? Uma ponta e outra, raspar um pouquinho, para que onde vai soldar, para que ele pegue realmente, tá certo, gente? No caso aqui do fuzil, não precisa raspar não, tá certo? Para soldar. Então fica aí a dica aí, para todos aí que trabalham com... Foi 3 dicas, né? Foi a chavinha, foi o fusível térmico, o fusível de alta, tá certo? Isso, se o forno está funcionando normal, mas está esquentando, então o primeiro fusível de entrada tá bom, né? E também a dica aí dos fiozinhos, né? Que vocês acham no ventiladorzinho, na ventoinha do micro-ondas, tá certo? Fica aí a dica, um grande abraço, Moisés Eletrônica. Fui!